Olá pessoal, eu sou o Felipe Quintino, fundador e CEO do portal Ticho Online. No Talk Ticho de hoje, eu vou bater um papo com o Gabriel Padula e Rodinaldo Carpinteiro, que são fundadores da Everblue Investimentos. Gabriel e Rodinaldo, obrigado pela participação de vocês hoje no Talk Ticho. Felipe, tudo bom? Boa tarde, cara. Muito obrigado por você aí nos receber e a todo mundo que nos assiste hoje. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão assistindo. Legal, pessoal. Boa tarde. Bom, pessoal, nós estamos vivendo aí uma situação atípica, né? Nós estamos numa situação de pandemia, onde isso afeta diretamente a saúde da população e também a economia do país, onde a gente tem alguns setores praticamente parados, né? E com isso a gente tem uma falta de liquidez, uma falta de caixa, né? Isso aí está estrangulando diversas empresas em diversos setores. Em contrapartida, o governo diz que está liberando dinheiro para as empresas, né? Mas a gente não vê esse dinheiro chegando nas empresas, né? Porque os bancos acabam travando esse dinheiro com medo do calote que essas empresas possam vir a dar nos bancos, né? Como é que vocês estão enxergando essa situação hoje aí, pessoal? Boa tarde. Essa situação a gente consegue ver assim nessa fase atual que a gente está, na minha opinião, um pouco que já está tendo uma recuperação engatinhada assim da economia, né? Melhor dizendo, porque como você mesmo falou, o crédito acabou secando, a demanda pelo crédito acabou aumentando muito, só que estava uma dificuldade muito maior para conseguir esse crédito, inclusive do governo, que está sempre prometendo, lançando medidas, que auxílios, bolsa, corona, tudo, porém a gente não consegue ver efetivamente esse dinheiro injetado já na economia, né? Por exemplo, você não consegue ver nada do consumo aumentando, porque não tem nem nada praticamente aberto ainda para conseguir fazer essa economia rodar. Uhum. A gente vê que a economia vai sim conseguir se recuperar gradualmente, porém assim, mais por longo prazo. Hoje, as indústrias praticamente todas paradas, ou as atividades, ou algumas encerraram porque morreram, ou algumas fazendo caixa, vendendo estoque e se recuperando do jeito que podem, só que a atividade bem baixa e bem complicada por enquanto para todos os setores, principalmente para a indústria. Então, Felipe, falando de uma retomada, a gente acredita que vai existir essa retomada na economia, mas ela depende de um monte de fator, né? Um dos fatores é a injeção de dinheiro para ajudar nessa recuperação. Essa recuperação vai ser lenta, algumas indústrias vão quebrar, alguns setores vão ser mais prejudicados, como a indústria, falta de caixa, venda de estoque para se segurar, banco restringindo cada vez mais essa liquidez que eles não estão conseguindo dar como a gente achou que eles iam conseguir liberar, a dificuldade para o acesso do crédito está difícil, então a gente acredita que algumas instituições vão conseguir nessa contramão para conseguir ajudar nessa recuperação, nessa injeção de liquidez para as empresas que estão mais necessitadas nesse momento, principalmente na indústria. Legal. No nosso mercado de ticho, a gente pode enxergar, né, que os fabricantes de ticho focado na parte de consumo, que são as empresas que produzem o rolinho doméstico, que a gente fala, né, e vendem para o supermercado, a nossa indústria não foi tão afetada assim por conta da crise, né? Na realidade, a gente teve um pico de vendas aí no mês de março e abril. Maio já deu para alguns fabricantes, maio já deu uma voltada quase ao normal, alguns tiveram uma queda e alguns ainda estão se sobressaindo, né? Então, essa parte de consumo, a indústria de ticho, na parte de consumo, ela está indo bem, né? Não foi tão afetada, né? Obviamente, tem as incertezas de economia e de tudo mais, o que vai acontecer daqui para frente. O grande problema do nosso mercado de ticho são as indústrias que acabam trabalhando na linha profissional, né? Na linha institucional, que a gente chama, que são as empresas que atuam para vender produtos direto para distribuidores ou vender direto para as empresas, para os escritórios, para shopping center, para academias. Então, como esse mercado está parado, o comércio em geral de grande circulação está parado, essas indústrias estão sofrendo um pouco mais, tiveram perdas aí de 70%, 80% do seu faturamento, né? E a gente conversa com todo mundo e a gente vê essa dificuldade que muitas estão tendo de tomar esse crédito, né? Não consegue, esse dinheiro não chega. Na boca do balcão sempre é um pouco mais complexo, né? Isso, é isso mesmo. É complicado. Pessoal, a Everblue é uma securitizadora de crédito, né?
Qual que é a diferença da Everblue para os grandes bancos? Hoje, a Everblue é uma securitizadora de crédito financeiro. Trabalhamos aí na parte de antecipação de recebíveis. A certo ponto, é o mesmo produto bancário, a parte de antecipações de recebíveis, capital de giro, enfim. Porém, a gente vem no movimento na contramão do setor bancário, Felipe. Um atendimento muito mais humanizado e um entendimento muito maior da causa. Hoje em dia, os bancos eles têm uma estrutura mega travada, engessada e muito burocrática. Não dizendo que nós não temos análise de crédito, obviamente nós temos uma bela de uma análise de crédito, porque o movimento da cessão do crédito ele é baseado primeiramente na parte da análise. Porém, nós entendemos muito mais a causa. A gente cria a empresa por meio de relacionamento. Então, assim, hoje nossos clientes, eles viram, além de clientes, até grandes parceiros. Então, nós gostamos de entender a causa primeiramente, né? A gente tem que criar uma empatia com cada cliente, né? Primeiro, para poder entender ele numa relação mais pessoal. Entender o produto e criar, de alguma maneira, um produto específico para a necessidade do cliente. Então, nós dizemos que nós somos uma securitizadora, uma empresa da área de gerência de escritórios, boutique. Nós entendemos e criamos. Então, diferente de tudo que acontece no setor bancário, que é um setor 100% travado, o gerente está viajando, o gerente está de férias, ou coisas parecidas, nós temos total vontade e tempo para criar, na medida do possível, sinergias interessantes entre nós e nossos clientes. Hoje estamos 100% digital, tá? Então o cliente consegue fazer cadastro, assinar contrato, enfim, mandar borderô 100% online. Então a gente não tem um problema de distância, estamos 100% do Brasil, em todas as regiões, em todos os estados. Cada produto, ao final, acaba sendo único para cada tipo de cliente, né? De acordo com o perfil de cada um. Que legal, que legal. Então a gente não tem mais esse problema, né? Os bancos você tem... Tudo bem, o banco ele é nacional, mas cada um tem a sua agência e próxima localização da sua empresa e tudo mais, né? Com vocês, sendo 100% digital, o cara se estiver lá em Manaus, Rio Grande do Sul, não tem problema nenhum, que ele consegue ser cliente de vocês aí tranquilamente. Claro, sem dúvida alguma. Inclusive, a gente tem clientes de outros estados que a gente opera normalmente com eles também. Exatamente. Que legal, cara, bacana. A Everblue, eu sei que tem uma ligação muito forte com a indústria, né? E vocês acabaram desenvolvendo algumas soluções direcionadas para a indústria. Qual que são essas soluções que vocês têm direcionadas para a indústria, pessoal? Nós nascemos da indústria. Então, assim, a gente gosta de dizer que nós sentimos as dores que o industrial sente hoje em dia. Então, a partir disso, a gente criou estratégias, enfim, entendimento na medida do que o industrial precisa. Não necessariamente o banco vai definir e vai criar a estratégia personalizada que nós vamos criar. Então, assim, sem dúvida alguma, hoje eu falo que a Everblue, ela entende primeiramente o cliente e cria soluções na área de antecipações de recebíveis à medida da que o cliente necessita e no momento que ele necessita. O nosso atendimento é mega rápido, é coisa de 24 horas para aprovar um cadastro, questões de 12, 24 horas para fazer a visita no cliente. Que a gente acredita ser primordial para a gente conhecer o cliente, conhecer a estrutura e ter esse relacionamento presencial que a gente acha que faz grande parte do negócio, por mais que esse momento nos restrinja um pouco a isso. Só completando também, a Everblue surgiu de uma necessidade da indústria, né, de um setor da indústria, que a gente viu essa necessidade e conseguiu encaixar esse tipo de solução. E a solução foi justamente a criação da Everblue para a gente conseguir manter esse fluxo financeiro dentro de uma indústria, de uma necessidade que a gente tinha visto anteriormente. Então, a gente surgiu de uma necessidade da indústria mesmo. E é legal falar, Felipe, custo acessível, cara. Antigamente e hoje em dia, bancos cobram taxa de juros extremamente agressiva e, na verdade, acaba tirando um pouco do impacto da antecipação de recebível. Então, a gente muda, a gente está nessa contramão do setor bancário para melhorar atendimento, que eu acho que é primordial, atendimento humanizado, o banco não dá. Custos também, os grandes bancos, que, na verdade, eles têm aí grande parte do mercado, eles têm poder decisório, né? Custos também extremamente altos, a gente está nessa briga aí na contramão para ter esse consentimento e ser muito mais viável de operação para nós e para a indústria. Legal. Existem muitas indústrias até que acabam trabalhando como estratégia de negócio mesmo, né? Essa antecipação de recebíveis, né? Já está no DNA da empresa lá e ele usa isso como estratégia do negócio dele, né? Do fluxo de caixa dele, né? Para a estratégia de decisões do fluxo de caixa da indústria, ela acaba embutindo esse tipo de negócio nela, né?
a parte de fluxo de caixa e de antecipação dos recebíveis dela. Felipe, para você ter uma ideia, hoje no nosso escopo de cliente, nós temos desde o industrial que utiliza o serviço de antecipação no momento estratégico da empresa, na hora de uma folha de pagamento, de um pagamento de imposto ou no investimento atípico. Temos clientes que necessitam e que utilizam em forma de estratégia até para a entrega do produto final a parte de antecipação no dia a dia. Então, assim, a gente tem um mix de clientes e necessidades muito interessante. Então, a gente vê que o nosso propósito está fazendo sentido e tende a fazer aí relativamente dia a dia, mês a mês, né? Legal, cara, bacana. E os clientes, eles acabam operando todos os dias ou não? Como é que funciona a operação? É muito relativo, varia da estratégia de cada empresa. Como eu acabei de falar, hoje nós temos clientes que operam no dia a dia, temos clientes que utilizam antecipação numa área mais estratégica, momento de pagamento de imposto, ou pagamento de uma folha salarial. Então, a gente consegue utilizar o nosso produto para diversas áreas e estratégias dentro do negócio do nosso cliente. Ele não necessariamente ele precisa usar todos os dias, então. Não necessariamente, a maioria não usa todos os dias, mas depende da estratégia de curto e de longo prazo do cliente, que cada um tem a sua, ele vai operar mais ou menos. Perfeito, é relativa. Tem clientes que utilizam todo dia, tem clientes que utilizam em um momento específico, no meio ou no final do mês. Então, vai de estratégia de cada cliente. É basicamente isso. Legal. Pessoal, maravilha. Eu queria agradecer aí pelo tempo de vocês. Sei que vocês estão numa correria aí grande. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pelas explicações e sucesso para a Everblue aí. Felipe, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado a todo mundo que nos assiste. Estamos aí nesse momento para criar boas estratégias de negócio e temos sinergias com nossos clientes ou possíveis clientes. Muito obrigado pelo tempo. Obrigado, Legal. Felipe. Obrigado a todos que estão aí. Boa sorte e bons negócios para todos nós. Obrigado, pessoal. Um abração. Valeu. Um abraço.